Protagonismo em vendas, a tecnologia dos autores da prosperidade. Você sabia que a cultura de comércio e vendas é algo que acompanha a própria evolução da humanidade como civilização? É sobre isso que nós vamos falar no programa dessa semana. Se você quer saber mais sobre isso, fica conosco. Eu aguardo você. É só um minuto. Até já. Olá amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate. Nessa semana, no nosso painel de inovação e tecnologia, para falar sobre o protagonismo em vendas, os autores da prosperidade, os autores da tecnologia e da prosperidade. Para falar desse assunto, nós não vamos fazer merchan aqui não, estamos trazendo dois grandes especialistas em vendas, especialistas na prática. Dois amigos. Estamos aqui com o Lima Júnior e a Luciana Torres. O Lima Júnior que é empresário da área de tecnologia, se notabilizou como um grande trainee na área de vendas, e a Luciana Torres, que é empresária do mercado financeiro, do setor financeiro, também uma especialista na prática na área de vendas. Sejam bem-vindos, viu? Obrigado. Lima, Obrigada. Luciana. Agradeço. Começar com as damas, né? Quer começar comigo? Vamos começar com a Luciana primeiro. Tudo bem, Lu? Tudo bom, Sérgio. Falar de vendas para mim é uma coisa tão natural e tão fantástica que eu trago isso como uma essência de vida, né? A gente estava falando aqui nos bastidores que tudo se baseia em vendas, né? Quando a gente trata qualquer negociação, ela é baseada numa venda de um produto, de um serviço, de qualquer outra. Até ideia a gente vende. Até ideia, né? a gente vende. Vender uma ideia. Até ideia a gente vende. Chegamos num outro momento, numa discussão sobre a existência ou não de vendedor nato. Eu acredito que ele existe. Alguns não se desenvolvem porque vão para outros caminhos, mas quando a gente fala de vendas e venda de produtos e serviços, a gente sempre está falando de estudo, né? Muito estudo, porque eu não acredito que ninguém consiga vender nada que não sabe, que não comprou. A venda, ela primeiro precisa ser comprada pelo vendedor. Esse produto ele precisa ser comprado por quem vai comercializar ele. Eu não consigo vender nada que eu não acredito. Sim. Eu primeiro uso, vejo, serviu, é legal, não deu bolinha, não deu cheiro, aí eu vou lá e vendo pro meu cliente. Mas assim, é uma relação de confiança, né? Aquele cliente teu, eu tenho clientes que, você é um caso, né? A gente tem uma parceria que a gente está falando assim, de coisas de 10, 15, 20 anos que a gente traz para a vida e de repente todos os lugares que a gente passa vendendo alguma coisa, quando a gente oferece, a gente lembra dessa pessoa porque a gente tem uma referência positiva de alguma coisa que foi comprada e que foi bacana, né? Veja só, né? Há um tempo eu estou para convidar você para vir no programa e eu pensava assim, que eu vou falar o que com a Lu, né? Uma pessoa tão bacana, tem um conteúdo tão legal, aí de repente o Lima manda para mim alguma coisa, a gente começou a trabalhar também uma entrevista com ele, que é um outro cara fantástico, aí veio esse insight, falei, é esse agora o programa que eu vou falar com a Lu. Lima, a Luciana estava falando sobre, né, que a venda estabelece um relacionamento. Na verdade é isso, né? Na essência da venda está o relacionamento. As pessoas que querem se relacionar, ou melhor, invertendo, quem quer vender, no fundo quer se relacionar. E aí o impulso pelo relacionamento gera a venda. Até a tua história, não sei nem se você sabe disso, você aqui você é um psicanalista.
A tua história conta alguém que queria se relacionar com a vida. E aí isso vai criando esse processo de venda. Não sei, estou falando por você aqui, estou no lugar do entrevistado. Não, na verdade eu vejo um processo bem interessante. Quando você pensa em vendas, as pessoas pensam exatamente vender um produto, vender uma ideia, vender... Isso tudo faz parte do ciclo. Mas se você for ver bem, é a questão da transformação do ser humano. Porque se você passa a gostar de si mesmo, passa a se relacionar, é um Bandeirantes, como na América existe essa... Você vai na porta de casa vender biscoitinho, isso tem que começar lá com 7 anos. Eu sou vendedor desde os 8 anos de idade, vendia salgadinho cedo, sorvete à tarde, ou leva carro no velório à noite, no velório da saudade em Ribeirão Preto. E fui me desenvolvendo gradativamente. Hoje eu agradeço a Deus daquela dificuldade, daqueles obstáculos que surgiram. Porque lá eu arrumei emprego na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Foi lá que eu consegui conhecer pessoas importantes que até hoje acompanham a minha vida. Então, antes de eu pensar na minha carreira, a venda tem que estar introduzida na minha educação do meu filho. Porque ele vai aprender a gostar de pessoas. E automaticamente, se ele for um advogado, ele vai ser o melhor. Se ele for um juiz, ele vai ser o melhor. Se ele for um delegado de polícia, ele vai ser o melhor. Porque ele sabe lidar, sabe se relacionar, sabe vender. Porque hoje o que falta para o brasileiro é a necessidade de querer ser um Brasil melhor, na parte de saber vender o Brasil para o mundo. A gente vai falar mais sobre isso, mas você entendeu? O negócio é mais o ser humano mesmo, o desenvolvimento dessa criança, para ela entender a negociar com o pai, não ficar chorando, birrando, e depois gerar um adulto birrento no futuro. Exatamente. Eu acho que tem algo muito além do que simplesmente 26 slides, um palestrante, 200 vendedores. Isso é pouco, dá para fazer muito mais. Por isso que eu quero abordar, ainda nessa parte do relacionamento, do aspecto da cultura, né, da nossa forma de viver a vida, antes de entrar nos aspectos históricos, eu quero falar disso também. Eu sempre falo aqui, por exemplo, das câmaras de mediação. Adoro essa área. Mecanismos de mediação, círculos restaurativos, câmaras de arbitragem. Isso desafoga o sistema judiciário e ali é onde você resolve o problema. O camarada vai lá para resolver, ele não vai lá para postergar. Porque o sistema judiciário ele te dá vários mecanismos de postergar, enrolar, e aquilo fica ali ocupando custo, né? Fica gerando custo para o Estado, enfim. E a solução, objetivamente, ela não ocorre. Se você faz um paralelo de uma câmara de arbitragem, de uma câmara de negociação, de mediação, com a área de vendas, o que tem em comum nessas duas coisas? É a habilidade de você se relacionar, de você chegar num consenso. Né? A parte que vende, a parte que compra. E você sustentar essa relação. Então, eu queria fechar assim essa questão da análise da venda, até para quem está acompanhando a gente, né? De quanto aspectos emocionais, psicológicos, humanos existem por trás dessa tecnologia de venda, né? Eu acho que assim, a venda ela tem parâmetros que precisam ser atendidos ali. Muitas vezes as pessoas compram por necessidade, por impulso, ou por... e aí a gente está falando daquela compra que ela é automática, que ela não precisaria passar por um vendedor. Vimos muito isso na pandemia, né, onde tudo se tornou muito tecnológico, tudo se tornou muito digital e muita gente comprou muita coisa por impulso, porque não podia sair, não tinha o tempo para pensar e comprava compulsivamente através de eletrônicos, de aparelhos eletrônicos, de lojas virtuais. E de repente, quando houve a flexibilização, nós vimos as agendas elas voltarem para um patamar híbrido, né, onde nós vimos o quê? A pessoa que não estava saindo de casa, ela correu para a rua para poder tentar comprar alguma coisa pegando na mão. O contato humano que havia sido deixado para trás, porque se tirava pedido ali, não existia mais muita gente que precisava desse contato humano para poder comprar alguma coisa, voltou a procurar isso fora de casa. Então, acho assim, a gente voltou para um outro momento, pós-pandemia, que não voltou como era antes, porque a gente não tem mais o calor humano. Acho que se perdeu um pouco dessa questão do abraço da venda, a gente perdeu um pouco isso, mas estamos voltando para um trabalho híbrido, onde a gente está querendo o relacionamento da venda de novo. Você vê, Liba, como eu conheci a Luciana? A Luciana estava me fazendo uma cobrança, né? E o primeiro contato com ela, depois a gente se conheceu
A gente nem sabia que era a mesma pessoa, É, não sabia foi- que eu era o mesmo e não sabia que ela era a mesma. Mas É. uma coisa que marcou na forma como eu tive o primeiro contato com ela. Como ela estabeleceu um contato de cobrança, um contato humanizado, que gerou uma empatia muito forte. E eu pensava, caramba, eu não posso decepcionar essa moça, porque ela me cobrou de uma forma, uma dívida imobiliária, a Luciana vem dessa área, né? Então ela falou, poxa, o cara compra um imóvel, o cara não quer perder o imóvel, né? Então a abordagem é importante. Não sei nem se ela treinou isso, mas você vê que isso faz parte já da forma como ela se relaciona. Então a venda, até nisso, até na cobrança, você tem uma forma de fidelizar o teu cliente, né? O cliente vai lembrar que você sabe fazer uma abordagem. Não sei se você treinou ou não, mas ela faz isso com maestria. E foi assim que surgiu esse primeiro contato, né, Luciana? Eu acho Fiz um que- merchan para a Luciana É. aqui. Ó, quem quer contratar alguém que sabe abordar o cliente, pode chamar a Luciana Torres. Eu acho que esse envolvimento, né, Sérgio? A primeira coisa quando a gente trabalha com alguém que a gente vai cobrar. Eu hoje vendo crédito, eu vendo dinheiro. E eu vendo dinheiro para tomador. Eu não gosto de vender dinheiro para quem não precisa. Afinal de contas, quem não precisa de dinheiro, eu não vou nem ligar para ele, ele não precisa, tá? Eu vendo dinheiro para tomador. Eu gosto de vender portabilidade, eu gosto de vender crédito para quem usa crédito e necessita desse crédito, tá? E essas pessoas, normalmente, quando elas me procuram, e elas já vêm comigo há muitos anos, quando elas me procuram, elas realmente estão precisando de dinheiro rápido e de dinheiro barato e de dinheiro de forma saudável, né? Quando eu comecei a trabalhar com empréstimo consignado, eu já fui para atender uma clientela que ela era atendida fora por outras empresas, outras financeiras que são leoninas ali, que têm os juros extremamente mais altos, e fui para comprar aquelas dívidas de forma mais barata. E ali se criou esse envolvimento de confiança. Óbvio que a venda também é confiança, né? Se você vai no vendedor, que você compra uma roupa e ele falou, você sabe que aquela roupa não está legal, ele te convenceu ali, o cara era relativamente bom, te convenceu que estava bom, você chegou em casa, você viu que aquilo não estava legal, você não vai mais acreditar naquela pessoa, não ficou bom, aquela venda não foi bem feita. Mas assim, os meus clientes hoje que eu carrego, eu tenho hoje uma carteira grande, eu tenho pessoas trabalhando comigo, né, que eu formo, mas eu tenho clientes que precisam ser atendidos por mim, que fazem questão de serem atendidos pessoalmente por mim, porque querem contar a história do filho, do neto, que já, né, a gente está ficando um pouco velhinho, então já está vindo umas histórias aí com conteúdo aí. O vendedor faz também parte, é um pouco, o vendedor e o cabeleireiro um pouco psicanalista também, né, Lima? Sim, sim. Na parte da venda que ela falou, eu acho que a doutora Luciana falou de forma muito bem. A pandemia trouxe um formato de vendas automatizadas que nós podemos chamar de tirador de pedidos. E aí deixou um pouco as empresas preguiçosas, porque elas não estão muito preocupadas se o profissional está capacitado ou se não está capacitado, se gosta de gente ou se não gosta de gente. Ela colocou as pessoas ali, seja que Deus quiser, porque estava vendendo por si só. Só que aí iniciou a nossa, não vou dizer que é uma retomada econômica, mas é algo bem próximo a isso. E nesse desenvolvimento, vou colocar que as pessoas pararam de comprar de forma espontânea, por impulso, e voltaram a pesquisar, a pegar o pacote de arroz, a começar a comparar preços de marca X, marca Y. E aí começou a dificultar e as vendas caíram novamente. Claro que fomos impactados pela guerra na Ucrânia, sim, mas vamos dizer que a venda ficou mais difícil, não é mais aquela venda tão fácil que foi vamos dizer assim, para as grandes companhias, mas vamos pegar um lado muito positivo. Se as empresas locais iniciarem um processo de preparação, de capacitação e de fato venda mesmo, se concentrar no relacionamento com o seu público, aqueles clientes que só compravam de big empresas, vai começar a comprar ali próximo da sua região para potencializar o comércio local. Então, se a pandemia trouxe algo, para mim, trouxe uma oportunidade de criar uma comunidade de consumo, coisa que até então pouco se viu no Brasil. A gente não vê uma comunidade de consumo como nós vemos na América. No Brasil a gente gosta do que é grandes marcas, quem está na moda, a gente não é muito de ficar filtrando e muito menos de priorizar o consumo local. Acho que agora a cultura começa a dar uma balançadinha e eu acho que é muito bom para a gente ficar atento.
Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, até para eu entrar num outro tipo de assunto, como é que você enxerga, você está escrevendo um livro, ou já escreveu, enfim, eu peguei parte do texto que contextualiza esse programa, num pouquinho dessa história, dessa narrativa, desse storytelling que você faz sobre o início do comércio, lá, né, no povo fenício, como é que ele se relacionou. Fala um pouquinho como é que você enxerga isso, a evolução da cultura de vendas. Se você for olhar bem, antigamente era o mais forte ganhava do mais fraco. O cara pegava um porrete, invadia a terra, tomava a terra e você chorava. Aí começou uma região que não tinha nada para produzir, que é a região de Fenícia. Ela começou a criar mecanismos de venda. Elas pescavam, catavam, criou uma embarcação chamada galé. É até engraçado que eu nunca tive vontade de fazer nenhuma tatuagem, mas eu fiquei muito empolgado com essa questão da simbologia da galé. Porque a galé é o quê? A galé é uma embarcação a remo, aonde ele saía daquele país pequeno e saía vendendo no comércio marítimo. Se você vê, Tel Aviv é um dos portos mais velhos do mundo. Eu vou falar isso mais para frente. Hoje o Vale do Silício em Israel, é um case. E, como eu digo, o maior porto do mundo, porque os fenícios passavam por lá. A população de Fenícia passava por lá para comercializar seus peixes. Os egípcios e a Fenícia. Então, de lá para cá, o que a venda trouxe? Se eu sei negociar, eu tenho uma galinha e transformo num porco. Pego esse porco e transformo num boi. Desse boi eu transformo numa charrete. E aí eu me torno um grande agricultor e faço dinheiro. Você vê, tudo no processo de negociação. Em vez de eu sair quebrando tudo, invadindo tudo, batendo em todo mundo, porque tadinho de mim, eu sou um pobre coitado e você é um opressor, porque tem bens. E você está vendo como a importância de saber negociar é mais importante do que promover o coitadismo? Entendeu? Acho que é aí que tem uma oportunidade. De novo, para mim, a Fenícia traz a prova de que como negociar é importante. Aí você vai para a América. A América você vê a mesma coisa. Tinha os vendedores porta a porta, o comércio era meio lento, mas tinha aqueles vendedores que eram mais persistentes, vendiam uma coisa, vendiam outra, surgiu o mercado automotivo, mudou-se tudo por causa vamos dizer assim, do transporte de bens, sair de uma cidade para outra, tudo mudou, o vendedor foi ficando defasado, surgiu a oportunidade em seguida da internet e tudo o que aconteceu, a concorrência fez com que o vendedor fosse obrigado a se aperfeiçoar. E aí esse vendedor se tornou um vendedor digital, se tornou um vendedor de catálogo, se tornou um vendedor de banco, produtos bancários, um vendedor de produtos... Você está entendendo? Tudo vai amplificando, tudo vai mudando. A venda, ela trouxe a mudança para o planeta. Se você pegar bem, no começo do século, final do século XIX para o começo do século XX, tem um grande ponto ali fundamental, e ela falou de banco e eu concordo, de transformação de mundo. JP Morgan comprou a empresa de Thomas Edison e fez virar General Electric. E dali em diante, até hoje, nós vivemos essa evolução. Por exemplo, o que a Tesla está fazendo? Está fazendo o que o Nikola Tesla imaginou lá atrás, dando continuidade. Quem é hoje o cara que promove a Tesla? Toda vez que ele abre a boca no Twitter, ele vende 100 carros. Elon Musk. O Elon Musk nada mais é que um vendedor. Grande vendedor. Então, você está vendo como a Steve história... Jobs era o vendedor também, né? Na verdade, os vendedores, eles conseguem... O Steve Jobs não sabia programar. Ele morreu sem saber programar. E fez a revolução no mundo. Vamos pegar 3 revoluções? Silvio Santos, o que é? Um vendedor. Para mim, o mais... Quem quer dinheiro... Eu sou apaixonado por ele. Eu conheci ele pessoalmente. Eu conheci pessoalmente. Para mim, foi um prazer trabalhar um ano no Grupo Silvio Santos. Eu trabalhei. Eu estava entre os 1000 colaboradores do grupo, comemorando os 50 anos do Grupo Silvio Santos, em 2008, e eu conheci o Silvio Santos pessoalmente. Então, assim, uma condição única. Eu conheci o Gugu Liberato, conheci todo esse pessoal. Então, assim, é marcante. Mas vamos lá, três vendedores que impactaram. Vou colocar o Ford. Ele teve uma miopia lá na frente, que ele falou que só podia comprar carros desde que fosse preto. Né? Para mim, a miopia foi aí. Mas antes, ele pensou em como criar o carro, ele pensou em como fabricar o carro em alta escala, e ele pensou como distribuir essas vendas. Então, ele pensou em todo o ciclo. É o cara que tem que vender, ele tem que lembrar em todos os setores. Ele não tem que só pensar... É o que você falou, se não acreditar no produto, e se só acredita no produto quando você entende como ele é feito. Se você não entender como ele é feito, você não compra o produto.
É igual o pessoal falar, vamos investir em Bitcoin. Desculpa, eu não acredito nisso ainda. Agora eu acredito no blockchain. E a gente pode falar disso mais pra frente. Mas, então, eu só vendo o que eu acredito. Se eu não acreditar, se eu não saber como funciona, eu não faço, eu não entro. E aí o Ford fez isso. Depois teve a miopia dele, pecou. O Steve Jobs também pecou. Agora vamos pro segundo maior vendedor que eu digo no mundo todo, Steve Jobs. O cara fez a primeira revolução tecnológica, aí os outros copiaram, o Bill Gates copiou de forma muito magistral, beirando a perfeição. Aí depois ele ressurge e reinventa de novo em 2007, lançando o iPhone. Ele entendeu que se ele lançasse o iPhone, ele matava o iPod. Mas ele também entendeu que se ele não matasse o iPod, alguém mataria. E ele foi e fez a grande revolução. Fez primeiro. Entendeu? Avançou. E aí o terceiro que a gente pode colocar, o próprio Elon Musk. Porque o Elon Musk, todo mundo fala, carro elétrico, carro elétrico, carro elétrico. Não, vocês não estão entendendo nada. Carro elétrico é um meio. O fim é o carro autônomo. Quando ele botar o carro autônomo no mercado, que vamos dizer que lá fora está muito avançado relacionado a isso, ele vai colocar ele vai salvar milhares de vidas. Quantas mil vidas são perdidas no Brasil, mais que a pandemia? Acidente automotivo. Exatamente. Enormes. Ele vai salvar vidas de forma única. Só que, claro, vai criar novos problemas. Por exemplo, da onde vem a doação de órgãos? Acidente de trânsito. Entendeu? Da onde vem o maior faturamento de muitas empresas, de muitas cidades, Brasil afora? Multa de trânsito. Então, você está vendo que toda oportunidade todo problema que você resolve cria novas oportunidades. Então, para mim, e ainda tem mais ainda, posso colocar um bônus aqui. O TK, Travis Kalanick, o cara que inventou o Uber. Gente, pelo amor de Deus, o cara simplificou o processo de você ir de um canto para o outro, de forma assim, no estalar de dedo. A empresa vale bilhões, o cara é um mega vendedor. Se você for ler o livro dele, Super Puppet, a batalha pelo Uber, é maravilhoso. Você vê a história, tudo que aconteceu. Então, assim, a gente fala assim, coworking. Pô, quem popularizou o coworking foi o WeWork do Adam Neumann. O cara que eu gosto, eu li um livro que foi inspirador para mim, um livro fininho do Carlos Wizard. E tem um trecho do livro que eu sempre lembro, que é para Lu comentar agora, porque ele fala que a primeira franquia que ele abriu, ele recebeu a primeira grande franquia, ele estava em Campinas, recebeu 3 sócios para abrir a primeira franquia da escola de idiomas, e aí ele foi entrevistar os 3, um era professor de inglês, o outro tinha grana, e aí o terceiro era sócio. Aí o Wizard perguntou, você vai fazer o que nessa sociedade? Ele falou, eu vou fazer os 2 ganharem dinheiro. Então, é isso aqui. E ele falou que foi a maior franquia que ele teve no início do projeto de expansão da Wizard. Então, é o cara que enxerga, fala, bom, você dá aula de inglês, você tem a grana aí em algum lugar, mas isso aí tudo parado, não acontece nada. A impressão que a gente tem às vezes é que a pessoa que tem esse tino da venda, que tem a intuição da venda, ela transpira a prosperidade. Por isso que eu contei essa historinha toda. Então, quem transpira a prosperidade não vive com medo de perder. Está sempre movimentando os seus recursos, né? Você tem essa sensação também ou não? Eu tenho uma sensação, Sérgio, que eu acho que dou muito mais valor para uma má ideia colocada em prática do que uma boa ideia guardada. Porque a má ideia, ela traz alguma experiência, pelo menos, tá? Eu, nesse período todo, tive excelentes ideias que eu, de repente, não consegui, não viabilizei, não coloquei em prática, e eu vi outras pessoas colocarem ideias semelhantes àquela que eu tive em prática e deram certo. E eu falava, eu muitas vezes chego assim, caramba, essa ideia passou por mim, eu podia ter tido esse estalo e ter feito isso e não fiz, porque eu estava numa zona de conforto que eu não queria sair naquele momento, não tinha braço para sair daquela zona de conforto naquele momento, e vi grandes ideias virarem excelentes projetos que viraram grana na mão de outras pessoas. Eu acho assim, quando a gente consegue juntar, isso daí é muito bacana quando acontece, né? Ideias, pessoas dispostas a desenvolverem algumas ideias com a gente, e braços, gente boa de braço, para levar essa ideia para frente, a gente tem ali a formação completa ali para fazer aquilo tudo dar muito certo.
a história do Uber que vocês estavam contando, ela é incrível. Foi uma briga, a gente sabe disso. E aí vem a história do videocassete, vem a história do DVD, vem a história da TV a cabo, vem o streaming agora, que ficou a confusão agora que a gente tem operadora de streaming para tudo quanto é tipo de coisa, todo mundo passando às vezes a mesma coisa, né? Veio a NET, que virou claro que a gente para trazer o mesmo produto de forma igual, o mesmo produto de forma igual. Então, assim, a gente está vendo uma revolução tecnológica acontecer na frente da gente. Eu quero ficar nesse tema ainda, Luciana, porque eu quero te provocar na seguinte questão. Eu falei aqui em vários programas sobre, passando pelo assunto que o Lima falou agora sobre a pandemia, falei sobre 5G, da revolução do 5G, já falamos um pouco de blockchain, falamos de várias coisas, mas na verdade nós estamos na aurora de uma nova sociedade, essa sociedade digital que está se expandindo, mundos paralelos estão sendo criados, isso é fato, não é mais ficção, não é mais, né, aquelas ideias de ficção científica. Como é que é? É o metaverso. Metaverso. Então, tem muita gente se relacionando só virtualmente, é incrível, mas está rolando esse papo. Mas veja, o que eu particularmente tenho sentido, que as pessoas têm cada vez mais demandado um atendimento mais personalizado. Com certeza. Mais humanizado. Com certeza. Por isso que eu estou chamando a atenção para isso. Porque a gente ficou um bom tempo no quantitativo, mas cada vez mais nós estamos no qualitativo. Eu recebi o link de uma palestra do Paulo Guedes falando, por exemplo, ele está falando da inflação no mundo, e ele falando o quanto a inflação tem uma relação não só com a pandemia e com a guerra, mas com a ascensão de 3,7 bilhões de novos consumidores que vêm do mundo asiático. Então, 3,7 bilhões de pessoas saindo da extrema pobreza pressionam a escala, a cadeia produtiva. E aí os produtos sobem. Então, veja, isso é um fenômeno global. E essas pessoas estão surgindo, os produtos ficaram mais caros e o que eu estou sentindo é um mercado em expansão de busca por qualidade no atendimento. Aí vem uma questão. A gente vai se deparar numa nova fase onde as metas de vendas vão ter que se equilibrar com a manutenção de uma carteira, de uma clientela, com a sustentação de uma determinada clientela que a gente tem, né? Como é que você está enxergando? Tem a ver o que eu estou falando? Eu tenho um caso concreto que eu falei sobre isso, eu dei uma mentoria na sexta-feira e eu falei exatamente sobre isso, né? Não vou falar o banco, mas é um banco novo que ele veio muito... Agressivo? Ele veio agressivo em 2020, ele veio de forma bem agressiva entrando no mercado de consignado principalmente, ele entrou achando que ele era o dono da bola, ele entrou para ser o dono da bola, ele tinha condições, ele tinha capital para ser o dono da bola. E o que aconteceu? Ele fez uma carteira muito robusta, porque ele era novo, ele era ágil, ele tinha sistema para aquilo, ele tinha dinheiro para emprestar, ele tinha tudo ali que ele precisava para nós que estávamos na ponta ali, que somos os vendedores dele, porque é um banco que não tem agência, é um banco digital. Nós correspondentes que somos os vendedores dele, é maravilhoso, vamos todo mundo mudar para aquilo ali. Beleza. Fizemos carteira para esse banco rapidamente. E aí, quem pega dinheiro emprestado é tomador, e o tomador ele está sempre precisando de dinheiro novamente. Esse banco ele foi tão arrogante, eu sinto a arrogância que aconteceu ali, que ele fez essa carteira toda, ele achou que ele ia ficar com essa carteira durante o período de pagamento desses clientes todos, e ele não se preparou para uma retenção. Eu tenho clientes que têm 12, 13 parcelas pagas desse banco, que estão indo para bancos que estão oferecendo condições melhores, e a gente tem isso, tem essa concorrência dentro, a portabilidade ela é muito bacana, porque ela gera uma concorrência dentro do mercado, dentro do sistema, que é benéfica para o cliente, obviamente, quanto menos juros você paga, mais dinheiro está na tua mão, isso é melhor para você, é o melhor mundo. Esse banco foi tão arrogante que ele não fez uma base de retenção desses clientes. Ele achou que ele ia conseguir fazer a retenção desses clientes só mandando um SMS ou mandando um WhatsApp para o cara. E ele não fez. Então, esse é o banco que eu elenquei ali, que é um banco que, para mim, ele funciona muito bem. Ele é arrogante, ele achou que ele não precisa se preparar, não se preparou, talvez esteja começando tarde demais a se preparar agora, mas enquanto isso ele vai perder
pelo fato dele ele abriu mão de gente, né? Porque a retenção, ela depende do contato. Ela depende de um ser humano falando, e obviamente ninguém está falando das ligações robóticas, ligação que a gente atende e fica alô, alô, alô. Não, aquilo é gravação, aquilo é URA. A gente está falando de gente. Gente ligar, oi, dona Ana, aqui é a Luciana, eu estou ligando para a senhora porque o Banco X está levando seu contrato e eu tenho aqui uma oportunidade muito melhor. A senhora vai vir aqui na minha loja, a senhora mora aqui perto. Estou ligando para a senhora da onde? Ah, lá do Rio Grande do Sul, mas eu estou aqui do lado da senhora. Passa aqui, vem tomar um café comigo, tal, tal, tal. Então, assim, eu estou trazendo, a gente que está na ponta, está trazendo de volta esse cliente que está acostumado a ir na agência, que gosta de ir na agência, quer sentar e quer conversar. E quer ver a proposta dele. Eu vou dar um exemplo aqui, isso não é da época de vocês, tá? Mas tinha um cara, um humorista que já faleceu, chamado Jerry Lewis, mas é da minha época. Jerry Lewis tinha um filme, eu era criança quando passava, uma senhora que assistia a televisão, mas a programação ela não via, mas quando ela estava fazendo alguma coisa e quando começava o comercial era onde ela falava, né? Então ela ficava atenta ao comercial. E o Jerry Lewis, com aquelas sacadas, era um gênio do humor, né? Fantástico. De todo humor genial, ele sabe fazer uma leitura da psique humana, né? E qual é o link que eu faço com o que ela falou agora? Muitas pessoas fazem da própria ação de comprar uma forma de estabelecer uma relação. Então, há uma relação afetiva, né? Então, o tema do programa Tecnologia em Vendas é o vendedor que trabalha tecnologia em vendas, ele compreende que há uma relação afetiva. Não importa qual seja o nível, né? O que você está vendendo, seja um curso. Tem aluno que compra o curso daquele camarada porque ele tem uma relação afetiva com aquele professor, ele quer aquele professor. Eu dei aula em academia e os meus horários estavam sempre lotados, isso lá atrás, quando eu era novinho. E aí eu tinha outros professores que trabalhavam comigo, não, professor, eu quero ir no seu horário. Voltando para essa questão, Lima, o cara que não consegue se desenvolver com tecnologia em vendas, talvez precise entender essa relação afetiva que há com o seu cliente? Vou até, de novo, sempre exemplificando ao máximo, né? Por exemplo, você gosta de cachorro, não é porque você gosta de cachorro que você vai virar veterinário. Mas há uma grande predisposição de você se tornar um veterinário porque você gosta de cachorro. Se você não gosta de pessoas, começa por aí, você vai passar uma dificuldade financeira danada. Porque o que é o dinheiro? Se não, um símbolo de que quem dá o valor são as pessoas. Hoje o dólar vale muito, por quê? Porque o mundo todo, o dólar está transitando na mão de várias pessoas. Por isso que o dólar acaba aqui. Não só a gente fala assim, mas porque o governo A, o governo B que controla a questão monetária. Não, eu estou dizendo que pessoas acreditam naquele dinheiro. O dólar tem valor porque as pessoas acreditam naquele dinheiro. E como você vai ter aquele dinheiro se você não acredita nas pessoas? Tem que gostar das pessoas. Então, a relação você precisa ter de sinceridade, de querer resolver problemas. A gente citou alguns exemplos aqui. Para mim, o Travis, o TK, o fundador do Uber, para mim é o cara mais sensacional. Na parte do livro dele, tem uma hora que um secretário de transportes de São Francisco, logo no começo, chama ele num canto e fala o seguinte: me dá a tecnologia, vamos implantar essa tecnologia nos táxis para que você ganhe dinheiro. Vai cair licença de táxi no seu colo todo dia. Ele olhou para a cara e falou: você acha que eu estou nisso por causa de dinheiro? Dinheiro ou ideologia, né? Você acha que eu estou atrás disso por causa de dinheiro? Eu estou pela mensagem. O problema que eu estou resolvendo é mais importante do que dinheiro. Porque o dinheiro é consequência. Ele se tornou bilionário. Quem era a família dele antes dele? Não existe. Ele que, bem dizer, iniciou um grande legado. Uma revolução, né? Exato, na própria família, próprio sobrenome. Então, o que eu estou querendo trazer? Se o cara não gosta de pessoas e não gosta de resolver problema, ele vai ter uma grande dificuldade financeira para sempre. Tem que resolver problemas. Eu resolvi um problema, eu ganho uma moeda. É o mesmo ciclo que acontece no blockchain. A moeda, o computador fica minerando dados, quando ele resolve aquele cálculo matemático, ganha uma moeda. Qual é a diferença? Você vê, o mundo copia, a tecnologia copia a humanidade. A questão é,
Precisamos gostar de pessoas. Você gosta de... Júnior, eu não gosto de pessoas. Então começa o seguinte, faz um teste. Vai para uma creche. Vai para um lugar que tem crianças que foram abandonadas. Vai lá, conta a história em um livrinho. Pega um gibi da Mônica, conta história. Sabe o que você vai treinar ali? Oratória. Você vai começar a se desenvolver como pessoa, como profissional. Você vai ver a pessoa, o olhinho daquela criança brilhando, conectada na sua história. Você vai se desenvolvendo. Um dia eu disse isso que eu estou falando aqui agora, um dia eu disse num evento que teve do Parque Tecnológico de Santos. Até tinha o diretor, que é Rezende. Ele até gostou, porque o pessoal estava com vergonha de falar lá na frente. Eu falei, gente, vem cá, quer melhorar nisso? Vai lá, vai numa creche, vai onde tem crianças carentes, conta uma historinha, pede 1 hora. Monetiza aquela instituição de caridade. Com esse trabalho de contar a história, de evoluir. As crianças precisam de alguém para animá-las e você precisa desenvolver seu talento e não tem ninguém ali te julgando. Ao contrário, um monte de criança dando amor para você, se desenvolvendo. Eu acho que tem que começar a ter isso. Júnior, meu negócio é carro. Eu tenho que vender peça automotiva. Então tá, passa 1 semana no mecânico. Ouve o mecânico, vai lá para a graxa. Aprendendo sobre cada peça. Porque senão você não vai vender nenhuma, né? Se não souber para que cada peça serve, você não vende nenhuma, não tem como. Então, assim, você mexe o quê? Plano de saúde. Vai para um hospital. Mas Júnior, tem tudo a ver, as pessoas estão doentes. Vai num pronto-socorro do SUS. Vê lá como é atendido as pessoas. Agora você tem argumento de venda. Você vai vender o plano de saúde muito melhor porque você viu a dor, viu o problema. Você está entendendo? O meu ponto de vista, esse é o problema. Ninguém quer resolver problema. Simples assim. Não quer resolver problema e não gostar de pessoas. Realmente fica difícil viver bem assim, né? Não, você começa, você vai casar umas 100 vezes. Né? Minha formação principal, Lima, meu primeiro emprego que eu falo que acho que valeu mesmo foi no Bradesco. Eu entrei no Bradesco para ser aquela vendedora da porta do Bradesco para vender débito automático. Você tem ideia do que era aquilo? Ninguém queria, vender débito automático. Ninguém queria, eu lembro dessa época. Eu tinha que fazer 10 débitos automáticos por dia. Nos primeiros dias, o Bradesco, não tenho o que falar do Bradesco, porque foi uma excelente escola. Trabalhei no McDonald's antes, também foi uma excelente escola. Eu trabalhei no Bob's e no Habib's. Incrível, Ali é a escola. Mas o Bradesco, quando eu fui trabalhar para vender débito automático, porque o McDonald's vendia sozinho, né? Era tirar pedido. O Bradesco não, eu tinha que vender aquilo, era um produto, era um serviço, produto, né? Porque as concessionárias rentabilizavam aquilo. Então, era muito difícil, porque quando você fala em colocar alguma coisa para debitar, alguma coisa futura e incerta, porque conta de luz, água, telefone é futuro e incerto. Naquela época a gente não tinha pacotes fechados, né? Então, a argumentação para a gente vender aquilo ali, ela era muito delicada. Você tinha que falar que tinha que ser colocado aquilo na conta do cliente e tinha que ser uma venda muito bem feita. A partir dali, a minha meta era 10 por dia, eu comecei a vender 30, comecei a vender 50, comecei a vender 100 e fui vender em outras coisas, né? Porque maestria. Eu falei assim, aí comecei a vender por quê? Porque eu entendi por que o produto era bom. Exato. Eu tirei aquela pessoa do quinto dia útil da boca do caixa. Já cortaram a luz da senhora, porque a senhora esqueceu de pagar? Esqueci, porque no dia tinha fila. Tá aqui, ó, a solução tá aqui. Então, eu arrumei solução para um monte de coisa ali, para cada perfil. Outra coisa que eu uso muito, Lima e Sérgio, que eu acho que funciona demais. Eu crio uma persona. Toda vez que eu vou vender qualquer coisa para alguém, eu crio a persona na minha frente. O que é isso? Eu vejo lá e falo assim, Sérgio, ele é empresário, ele tem uma empresa de X coisas. O Lima, ele é empresário, ele é escritor, normalmente eu já venho com a persona daquela... Claro que a gente troca uma coisa ou outra, mas eu monto a figura daquela pessoa e eu estudo os supostos, né, quais são os comportamentos que aquela pessoa vai ter durante aquela venda para poder já deixar algumas respostas já pré-moldadas ali. É legal isso, porque na hora que esse cliente vai debater comigo, eu já tenho muito estudo sobre ele para poder efetivar a minha venda. Então, assim, são coisas que eu aprendi durante o tempo em que eu trabalhei diretamente em agência, lidando diretamente com o público ali, de frente mesmo. E óbvio que eu tive muito treinamento e muito curso para desenvolver essas habilidades, né? Mas que se eu não tivesse aptidão, se eu não tivesse
se eu não tivesse uma capacidade de lidar com pessoas e desenvolver aquilo que eu estava recebendo ali, não serviria. Da minha equipe na época, que era uma equipe da Baixada Santista, que eram 30 pessoas, na época era contratada por prazo determinado, eram 3 meses a operação só, eu fiquei 10 anos lá. Da minha equipe daquela época, que eram 30 pessoas na Baixada Santista, só 3 foram efetivados. Então você vê que assim, não é todo mundo que, mesmo tendo o mesmo treinamento, tendo a mesma oportunidade, está apto a receber aquele treinamento para desenvolver as suas habilidades. Por isso que eu acho, eu quero ter a tua palavra, Lima, que tudo que ela falou agora nos remete a pensar que o processo de vendas é fundamentalmente o processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Obviamente, a Lu, ela teve a intuição de ir atrás de um talento que ela tem nato. Quando eu dei o exemplo, contei a história, que ela me atendia como cobradora de uma construtora, mas ali ela estava colocando o coração da vendedora, se colocando no meu lugar. E você é uma característica mais masculina, quando você foi atrás, busca. O homem, ele é mais de desbravar, né? A mulher é mais de acolher. Então tem essas diferenças. Mas não deixa de ser, em ambos os casos, um processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Talvez esteja aí a questão da tecnologia, né? A tecnologia em vendas passa decisivamente por esse processo de autodesenvolver e autoconhecer. O que você acha? Eu vou até além. Você vê como que é o negócio, né? A gente reclama pra caramba da tecnologia. Mas a tecnologia nos ensina a importância do autodesenvolvimento. Por que eu digo isso? Quando você conecta seu celular no Wi-Fi e numa tomada, a primeira coisa que começa é atualizar os aplicativos. Por quê? Porque o aplicativo desatualizado não serve. Uhum. E por que nós temos que servir desatualizado? É obrigação o autodesenvolvimento, não tem escolha. Me perdoe, não tem escolha, você não tem como escolher. É igual o oxigênio, se você parar de desenvolver, você morre. É sobrevivência, né? Exato. Então, autodesenvolvimento é com a tecnologia, como eu falei do smartphone. O Facebook ficasse satisfeito com a primeira versão que eles lançaram, nesse novo iPhone não teria nem usabilidade. Então, é preciso o autodesenvolvimento. O autoconhecimento parte da sua loucura, da sua fissura pelo esse desenvolvimento automático, essas pesquisas. Aí você começa a ter um autoconhecimento que você começa a questionar você próprio. Então, o autodesenvolvimento tem que vir na frente. É importante. E aí vou além. Na profissão, no relacionamento de casa, com os filhos, é sempre questionar. Nunca estar no piloto automático, tem que estar no agora. O Facebook, quando você abre a primeira tela, está escrito assim, no que você está pensando. É como se naquele momento ele trouxesse você para o agora. E nós precisamos passar mais tempo no agora, que é no agora que está a oportunidade. E a venda, ela precisa disso. Por que eu falei? O vendedor de plano de saúde quer melhorar? Vai para o SUS. Vai lá, fica 1 hora lá, fica 2 horas, senta, faz um trabalho voluntário. Ele vai se desenvolver tanto. Se ele não tiver um trabalho de chão, ele vai pegar o melhor roteiro não do melhor produto que ele tem para ser vendido, ele não tem a base, ele não tem o chão, ele não conseguiu entender para que aquilo vai funcionar. Por que o melhor plano é melhor? Porque ele não entendeu por que o básico, como funciona o básico. E aí o pessoal pergunta, até para complementar, o pessoal pergunta, mas o influenciador está ganhando tanto. O influenciador é o novo vendedor, é o caixeiro digital. Não tinha o caixeiro viajante que viajava? Então tem o caixeiro digital que usa a webcam. Só que ele não foi fazer. Tem cara que fica falando para você abrir CNPJ e nunca abriu um CNPJ. Dá um Google no nome dele, vê se abre alguma empresa. Hoje tem rastro na internet de informações públicas de CNPJ e seus fundadores. Vai lá ver quantas empresas abriram. Lá na América tem que fechar 3 CNPJ para um fazer sucesso. E lá não é criticado, o cara não é crucificado porque tentou empreender. Ao contrário, o cara é aplaudido. O próprio Travis do TK do Uber, ele mesmo, ele tinha 2 empresas antes, na terceira que ele ficou bilionário. Então, é preciso a gente começar a promover mais querer correr risco. O vendedor que ganha dinheiro... Será que eu fico agora? Eu estou na terceira. Então, o vendedor que ganha dinheiro é o vendedor que corre risco. Risco em tudo. Porque é o seguinte, vamos catar. Júnior, a Web3 é muito difícil explicar, é muito complexo. Então, quem souber explicar, quem fazer o processo ficar fácil, vai ficar bilionário. E aí, tá disposto? É o risco que você vai tomar. É o risco. Mas eu não quero aprender. Então, volta para a fila. O risco sem cálculo não vai funcionar, né?
Exato. Você precisa primeiro calcular se aquele risco vale a pena. Porque se você não tiver se disposto a se desenvolver para correr aquele risco, você vai jogar dinheiro no lixo. Exato. Você vai apostar em um cavalo que está com as pernas tá quebrado, já era. Agora nós estamos indo para o fim. Esse programa passou muito rápido, eu nem percebi. O prazer em comercializar, o quanto isso é importante para você? O quanto te motiva? O quanto te dá alegria, satisfação e realização ver a riqueza circular atendendo e colocando um brilho no olho de alguém quando uma demanda, um problema é solucionado? Como é que você se relaciona com isso? Eu tenho uma máxima assim que eu falo porque o teu olhinho brilhou agora quando eu falei. Eu falo para os meus funcionários assim, eu trabalho, como eu te falei, eu gosto muito de trabalhar portabilidade, né? E a portabilidade, ela tem o prazo de defesa que o banco tá o originador tem, são 5 dias e tal. E muitas vezes eu preciso trabalhar aquele cliente e oxigenar aquele cliente ali nutrir aquele cliente durante algum tempo. Eu tenho uma verdadeira paixão por chegar de manhã, tá com aquela esteira do banco ali, com um monte de saldo para aprovar, e aprovar todo mundo e entregar dinheiro, poder ligar para o cliente e falar, seu fulano, olha a sua conta que o dinheiro já está lá. E aquilo para mim salva o meu dia, né? Mas quer me deixar doente, brava, nervosa, algum problema acontecer e eu não entregar um dinheiro para um cliente numa sexta-feira, por exemplo. Porque para mim é como se tivessem acabado com o meu final de semana. Então, assim, a gente tem que ter trazer essa dor pra gente. Porque se eu sou a intermediação entre um cliente e um banco, por exemplo, se no meio do caminho houve alguma falha e eu concorri para aquela falha, por exemplo, para não ter entregado aquilo em tempo hábil, eu tenho que sentir aquela dor sim. Porque a partir do momento que eu estou sentindo a dor, a chance de eu errar de novo ali ou de eu postergar qualquer coisa novamente vai ser mais difícil. Então, assim, eu tenho imenso prazer no que eu faço hoje. Amo o meu trabalho. Não tem... Quando batem em correspondente bancário, né, Ana Maria Braga, esse pessoal, porque em todos os segmentos vai ter gente que vai ser bom e tem gente que vai ser ruim. Mas o meu trabalho como correspondente bancário, conseguindo trabalhar com 12, 14 bancos e levar o CPF do meu cliente ali para atender ele da melhor forma possível e levar para ele um resultado, para mim se você tem satisfação, acaba caindo no que ele falou agora há pouco. Pô, fiquei bravo quando veio o feriado no meio aí e tal. Tudo bem que é preciso descansar, curtir, né? Mas com isso, trabalha com aquela veia ali, o camarada fica até meio, né? Tem que saber administrar isso daí. Como é que você se relaciona com esse sucesso? Qual o nível de satisfação que isso entrega para você de realização? Eu vou até mudar um pouquinho, mas dentro da tua pergunta. Um dos acontecimentos que nós estamos vivendo nessa mudança, que nós estamos passando por várias mudanças, não só a tecnológica, mas eu posso colocar também a questão do próprio ESG, que está chegando aí com bastante afinco. Eu acho que eu até anotei algumas coisas aqui para incluir nesse debate. Mas a competição. Santos precisa ser melhor que São Paulo. Precisa. Santos, assim, as pessoas têm medo de competir. E quando eu tenho medo de competir, eu começo a desdenhar a conquista dos demais. Então, eu falo por mim, por exemplo, a Dynamos. A Dynamos hoje tem mais de 130 mil engenheiros no Clube Mútuo de Vantagens. Nós temos hoje no Poder Judiciário 69 mil, dentre procuradores do trabalho, auditores fiscais do trabalho, tribunais de contas, tanto ministro, conselheiro como analistas, e por aí vai. É uma gama gigantesca. A nossa plataforma gera mais de 13 milhões de vendas. Vou além. 5 milhões de vendas hoje são só de medicamentos em desconto, que nós temos hoje com várias redes de farmácia, para não fazer propaganda gratuita, que nós temos para ofertar. Então, o que eu mais fico empolgado não é com o volume de vendas, e sim com desconto. Nós geramos mais de 13 milhões de reais por mês em desconto para os nossos associados. Só o ano passado foram 1.400 carros vendidos pela Chevrolet, pelo programa Amigo Chevrolet, no ano inteiro. 1.400 carros o ano inteiro. Você imagina. Agora, mais gostoso não é ter vendido 1.400 carros. Mais gostoso é ter gerado um cupom de desconto que só a indústria subsidia para esse associado. Ele economizou aí R$ 2.600, R$ 7.000 na compra de um carro zero.
essa filosofia de que você tirou o carro zero, você perdeu dinheiro, o nosso associado não tem essa filosofia. Ele ganhou dinheiro. Então o meu prazer está nisso, nesse desafio. E a competição. Eu adoro competir. Eu acho ridículo quando eu jogo videogame e o cara cancela a partida porque tá perdendo de 5-0. Pelo amor de Deus, vamos competir, caramba. E a vendas, qual era o desafio? Qual era o melhor? No McDonald's também, no Bob's, no Habib's, vendedor do mês. Minha carinha ficava bonita ali, hein? Você é louco, adorava aquilo. E eu vejo que ninguém quer mais promover isso. Na minha impressão, a minha cara tá no vendedor do mês atualmente. Não, tem que mudar isso. Eu tô tentando, mas atualmente a minha cara. Tem que mudar. Então, essa competição, a gente precisa trazer isso pro debate. Vou catar um exemplo. Isso é a minha colinha aqui. Você sabia que, ó, além de Palo Alto, que é o Vale do Silício, que é gigantesca, uma cidade de 65 mil habitantes, produz o que muitos países não produzem riqueza, nós temos a Shenzhen, que é o Vale do Silício chinês, que era de vila de pescadores e tem 12 milhões de habitantes, e hoje o PIB deles é igual ao da Irlanda. Lá vive a Tencent e a Huawei. E Tel Aviv eu guardei aqui até por causa da Fenícia. É o porto mais antigo do mundo e durante séculos foi parada imprescindível nas rotas comerciais de marinheiros egípcios e fenícios. Hoje, Tel Aviv vendeu o Waze e agora Mobility, que é do mesmo fundador do que fundou a Waze, por 1 bilhão para o Google. O Google, a Amazon, o Facebook tem centro de pesquisas dentro de Tel Aviv. Júnior, o que você quer dizer com isso? Gente, a gente vai fazer quando isso aqui ser o Vale do Silício do futebol? A cidade que o Pelé viveu. A gente não tem um núcleo de Sportec. A gente não tem um núcleo voltado para o empreendedorismo esportivo. A gente tem tudo para ser a capital, o Vale do Silício do futebol. E a gente não faz nada. Tá aqui, ó, o Jabaquara do jeito que tá, o Português assim do jeito que tá, o próprio Santos do jeito que tá. A marca Santos é uma marca, eu falo, todo lugar que eu tenho um microfone eu falo sobre isso. O Paris Saint-Germain está gastando 1 trilhão de dinheiro do Qatar Foundation para ser o Santos daqui a 100 anos. E nós já somos e fazemos o que com isso? Então é importante, é isso que eu estou falando, a competição, temos que competir. Mas na verdade tem tudo a ver com o que eu estava te perguntando, e eu falei isso aqui 2 programas antes do nosso. Porque, na verdade, para a gente fazer com que a nossa economia se desenvolva, é fundamental realmente essa abertura econômica, né? E isso começa a mudar a partir de uma nova cultura. Se eu não tenho cultura de venda, se eu não tenho cultura de relacionamento comercial, como você conta na história do teu livro, eu não abro esse mercado. Se eu não abro o mercado, eu não gero circulação de riqueza, porque uma coisa depende da outra. Por isso que muita gente sai daqui para consumir em São Paulo. Muita coisa ele vai ter que consumir em São Paulo, a gente não vai conseguir competir com a capital na maioria dos quesitos, mas alguns a gente consegue. A gente não desenvolveu o mercado náutico, por exemplo. Eu tenho um amigo que patrocina esse programa, ele tem um estaleiro no Guarujá, ele produziu o barco mais rápido da América Latina, não é qualquer barco, é o mais rápido da América Latina, está aqui o estaleiro no Guarujá, o Force One. Esse barco foi capa da revista Náutica por 2 vezes. Nossa. Ultrapassou 130 milhas essa lancha. Né? Então é um barco que tem vários modelos dele pelo mundo inteiro, milionários que usam esse barco. Você sabia disso? Você sabia disso? Não sabia. O estaleiro está aqui no Guarujá. Então a gente não conseguiu usar essa expertise, e são engenheiros, arquitetos navais fantásticos. Ele é advogado, mas os 2 sócios, um engenheiro e uma arquiteta naval que trabalham no estaleiro. Então veja, o que a gente percebe é que há também uma reserva de mercado. A gente não consegue furar isso daí, todo mundo quer ficar no seu na sua zona de conforto, e aí a gente não consegue gerar prosperidade para todo mundo, que é o que nós falamos. Para fechar, Lu, eu quero o teu comentário sobre o seguinte questionamento. Para exercer protagonismo, o microcosmo humano, aquele indivíduo que para de reclamar do que está em volta e passa a ele exercer a mudança, a ele exercer construir o próprio destino, criar riqueza, criar dinheiro, como falava um amigo meu. É fundamental essa cultura de que quando eu transpiro prosperidade, eu estou na frequência de me relacionar, comercializar, vender. Esse é o protagonismo em vendas ou não? A energia, né, Sérgio? Quando a gente fala que vender, a gente tem que entrar na vibração do teu cliente ali.
muitas vezes o teu cliente ele tá numa situação que ele não está legal e de repente você entra ali para ouvir aquela pessoa dentro do problema que ela está enfrentando. Então, assim, eu acho que a venda, principalmente quando a gente fala, e isso vale para tudo, tá? Eu empresto dinheiro e eu tô falando de quem toma dinheiro normalmente ou está realizando um sonho, porque está pegando um dinheiro grande com taxa menor para realizar um sonho, ou está pegando dinheiro realmente para poder resolver algum problema. Então, assim, eu tenho que entrar naquela vibração daquele cliente e naquela energia para poder entregar ou o que dói ou o que vai satisfazer. Eu tenho que entregar de qualquer jeito, tá? O vendedor, ele é, sim, ele é um polo de captação disso. E eu acho que, assim, eu tenho clientes incríveis que, assim, pegaram pouco dinheiro emprestado e me levam ali um bombom, um chocolate, me fazem uma ligação para me falar na sequência que deu tudo certo, que resolveram o problema deles. Mas, assim, eu gosto muito dessa questão de absorver isso, entender a história de cada um e muitas vezes usar essa bagagem que você tem do teu dia para desenvolver estratégias para as próximas vendas, né? E eu bato muito nisso. Eu tenho turmas que eu treino atualmente para vendas de produtos bancários, né? E eu bato muito nisso. Cara, tem que estudar. Não tem jeito. Se você está entrando em qualquer coisa hoje, achando que você vai saber o beabá e vai conseguir, vai dar certo ali sem estudo, nem tenta. Vai fazer qualquer coisa que não demande isso. Porque tudo que você precisa hoje de habilidade, de técnica e de conhecimento, você vai precisar estudar para poder desenvolver. Acho que, assim, eu vejo com muito, muito bons olhos o que a gente o que a gente tem para frente. Eu acho que o ser humano, ele passou pela fase do isolamento. Eu acho que tudo isso foi extremamente necessário. Nós passamos pela fase do isolamento para que a gente tivesse um autoconhecimento, para que a gente entendesse que a gente a gente não vai viver sozinho, a gente precisa das outras pessoas e essa energia ela precisa fluir. Então, assim, passamos por essa fase, estamos nos readaptando. Eu acho que a gente ainda está na fase de adaptação, de contato de volta. Tem muita gente que não está conseguindo se relacionar. Tem muita criança, muito adolescente com problemas psicológicos pelo tempo que ficou ali sem ter contato físico e pessoal com ninguém. Então, assim, mas o ser humano, ele vai evoluir depois disso. Eu acho que foi necessário, acho que... Lima, estamos fechando aqui. Eu gosto muito da parábola dos talentos, a parábola cristã, que fala um pouco disso, né? Quando aquela parábola que Jesus conta lá que o Senhor chamou os servos, né? E ele sai para uma viagem, entrega aí 5 talentos para um, 3 para outro e 1 para um. E aí o primeiro, quando o Senhor chama o servo, ele fala, aí, ó, Senhor, está aqui, ó, fiz 10 talentos, pega o seu aqui, né? Aí ele falou, né? Aí abençoa aquele ali, né, e tal, aí chama o segundo, a mesma coisa, ô servo bom, não sei o quê, fica no gozo do teu senhor, e o terceiro fala, patrão, ô senhor, eu enterrei o talento aqui, porque era só me deste um talento, aí fala, servo mau e preguiçoso, o pouco que tem vai ficar sem nada. Então, na verdade, né, esse é o que reclama, ele acha que tem pouco e não produz nada, então acha que porque tem pouco, ele não tem o dever de gerar aquela riqueza. Essa parábola, para mim, ela é muito simbólica, porque eu acredito no seguinte, eu quero encerrar com esse teu comentário. Não importa onde a gente esteja, né? Não importa a circunstância, não importa qual seja o talento, nem a quantidade de talentos. A gente sempre tem a oportunidade ou a possibilidade de multiplicar aquilo, né? Aquilo que recebeu, dignificar aquele talento herdado, né? Por Deus, pelo universo, por aquilo que você acreditar. É fundamental isso aí na tecnologia de vendas, entender esse processo. Eu acredito que se a pessoa entender que ela é um instrumento de Deus, ela já vai querer fazer a lei da multiplicação. Ela vai ir de multiplicar isso. Que também é bíblico, está em Gênesis. Então, para mim, o ponto é esse. Ah, Júnior, não tenho nada. Tá, você consegue R$10 emprestado com alguém? Beleza, vai naquelas... Não vou falar do Habib's, não, que eu trabalhei lá e faria propaganda para eles, mas vamos dizer de uma Ragazzo.
pega 10 coxinhas, 50 coxinhas, põe no isopor, pega esse isopor, cobre ele com papel alumínio, leva um bastãozinho de molho de pimenta e vai vender. E vai se descobrir. Você vai fazer aqueles R$10 virar 20. O que você vai fazer? Você vai catar dos 10 que você ganhou, 5 você vai usar, 5 você vai guardar e 10 você vai comprar novamente. E vai aperfeiçoando o seu trabalho. Eu comecei assim. Eu me tornei sócio da família Brastemp. Eu vendi uma empresa para a família Brastemp, família Etinic, que é a Dynamo. 70% foi comprado por eles. Como que eu consegui isso? Eu era vendedor da Brastemp. Trabalhei, fui vendedor, fui supervisor, fui multiplicador, treinei mais de 5 mil vendedores porta a porta, entrei numa representação que tinha 300 vendas por mês, saí de lá com 5 milhões de vendas. Isso tudo aconteceu, e eu ainda peguei carona na história do Brasil. Por quê? Porque o Blairo Maggi é o rei da soja, eu morava em Mato Grosso, Rondonópolis, gerenciei o Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre, Belém do Pará, Amapá, Roraima e não me lembro mais uma, mas todos esses estados eu treinei vendedores e fui pegando jeito até que um dia eu conheci o fundador da Brastemp, Ricardo Etinic. E nunca perdi o relacionamento. Quando eu abria a Dynamos, atualizava ele todo mês, mantinha o contato, mantinha a parceria, enfim, compraram a empresa. Então, tudo depende disso. E começou como? Começou com uma caixinha de salgado. Começou com uma caixinha de salgado. Eu morava em Ribeirão Preto, no Jardim Aeroporto. Hoje eu moro de frente para a praia. Como isso começou? Com uma caixinha de salgado. Se testa, pense, você é um instrumento de Deus. Portanto, vai lá e faça a diferença, creia nele. Tenha fé. Mas e os obstáculos? Cara, cria uma persona igual a doutora citou aqui agora. Só que em vez de criar a persona do cliente, cria a persona de você. Aquele persona, ele é foda pra caramba, é o cara, resolve problema, faz acontecer. E o resto? O resto vai acontecer. Já era. É isso aí. É isso. Saímos daqui hoje empoderados. É isso aí. Chega, eu vou vender tudo. Já vou pegar 10 conto aí, já vou comprar, sei lá, umas balas. Agora eu pedi para que vocês, a produção, fecha o vídeo no Lima Júnior, para eu me despedir dele aqui. Isso aí, bonitão, Lima Júnior. Empresário de tecnologia e vendedor desde 1990, multiplicador, treinou mais de 4 mil pessoas. Em 2011, idealizou o projeto Dynamos, hoje a Frente Associativa de Carreiras do Poder Judiciário, Ministério Público e profissionais do sistema Confea CREA Mútua, responsável pela celebração e divulgação dos convênios nacionais das principais associações e conselhos do Brasil, e por transacionar mais de 10 milhões em vendas por mês, considerando automóveis, passagens aéreas, medicamentos, entre outros. Lima, muito obrigado pela tua participação. Até o próximo programa, viu? Valeu, muito obrigado. Fecha, por favor, produção, na Luciana Torres. Aqui. A Luciana Torres, cadê a carinha dela? Tá aí, a Lu Torres, ela que é empresária com ampla vivência no segmento financeiro, atuando como correspondente dos principais bancos do Brasil. Ela é bacharel em Direito pela Unisanto e pós-graduada em Direito Bancário e Financeiro. Especialista em portabilidade de crédito, direito imobiliário e notarial. Sócia diretora da Select Senior, empresa especializada em concessões de crédito. Lu, obrigado. Nada, não tem nem como te agradecer. A importância, né, do que a gente falou hoje é levar essas informações pro pessoal é fundamental. A gente agradece esse teu espaço, né, esse teu trabalho. Foi criado para isso. Valeu. Vocês já são felizes, mas estão um pouquinho mais felizes hoje. Né? Estão compartilhando. Espero que você também tenha ficado mais feliz, tenha curtido esse programa. Compartilhe, comente, manda para os amigos, se inscreve e até a próxima semana.